Senhoras e senhores, boa tarde. Prosseguiremos agora com mais um painel deste terceiro dia da Brasil Energy Conference. Esse evento é uma realização conjunta da Invest Piauí e da Secretaria de Inteligência Artificial do Governo do Estado do Piauí, com correalização do PNUD, ABDE e FAPEP. Agradecemos aos patrocinadores desta conferência, Green Energy Park, Speak Brasil e Enel Green Power. Estendemos ainda os nossos agradecimentos aos apoiadores deste evento, o Consórcio Nordeste, Governo Federal, a BIV, a B Eólica, a Absolar, a AHK, Calas, Ampli, ITTNet, Clear Energy e Solar Outdoor Media, além da Gráfica São João. Partiremos agora para o painel de número 19, que tratará das políticas públicas para a transição energética, frameworks regulatórios para a integração do hidrogênio verde e outras tecnologias emergentes. Para a mediadora deste painel, convidamos Thaís Araripe, da Agresp. Para debater os temas, convidamos Igor Pontes, da Companhia Porto Piauí, Jonatas Rairon, da Agresp, e Adriano Batista Silva, do Instituto Federal do Piauí. Passamos a palavra para a mediadora Thaís Araripe. Por favor, pessoal, podem sentar. Bom, agradecer a presença de todos aqui nesse início de tarde. A gente tem um painel muito voltado à regulação da energia. Então, quando a gente fala no Brasil Energy Conference de energia, é importante a gente fortalecer a agenda regulatória da energia. Obrigada. E, nesse contexto, a gente não pode deixar de fazer uma apresentação sobre a Agência Reguladora do Estado do Piauí. Antes disso, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados, o Jonatas, que é nosso diretor de energia na Agresp, professor Adriano, do IFP, e professor Igor, também do Porto Piauí. Logo mais, a gente vai conhecer um pouquinho do currículo de cada um dos nossos convidados e vamos agora para uma breve introdução da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí. Vou ficar em pé porque também sou um pouco professora, prefiro. Pronto. Bom, essa é uma abertura simbólica que a gente faz, porque o marco agora também para o Estado do Piauí é o de fortalecimento da agência reguladora do nosso Estado, a Agresp. Essa agência reguladora que foi criada em 2017 e que ela vem se fortalecendo com o passar do tempo. Em 2022, aconteceu uma legislação que deu uma maturidade regulatória um pouco maior à Agresp. E agora, no ano de 2025, a gente vem demarcar alguns atos muito importantes para o fortalecimento da nossa agência reguladora. Então, há cerca de 2 meses, a agência passou por uma reestruturação com um novo corpo diretivo e um corpo diretivo técnico. E por que eu digo isso? Porque no campo da energia, os senhores devem pensar de imediato numa questão regulatória que vem à tona, que é a nossa concessionária piauiense. O Piauí ele tem uma única concessionária de energia elétrica, que é a Equatorial, né? E esse serviço público ele é de competência da União. Então, ele é regulado pela Agência Nacional, né, de Energia Elétrica, a ANEEL. E hoje, simbolicamente, mais tarde, já convido todos a estarem presentes às 5h30, teremos um marco simbólico e muito efetivo para a regulação e fiscalização da nossa energia no estado do Piauí. A ANEEL celebrará o convênio de delegação, delegando a competência fiscalizatória de energia para a Agresp, no âmbito do Piauí. É um marco sem precedente na história regulatória do nosso estado. E não só esse, mas a Agresp ela vem se fortalecendo em outras cadeias, especialmente no saneamento, onde todos os senhores já devem ter ouvido falar da Águas do Piauí. Será a nova concessionária de saneamento do estado e essa concessionária ela será fiscalizada pela Agresp. Então, a atuação da Agresp ela permeia energia, saneamento, gás, transporte intermunicipal de passageiros, contratos de PPPs enquanto órgão fiscalizador. E hoje aqui a gente vem, como eu falei, demarcar essa nova posição técnica da nossa agência
reguladora. Em breve, se tudo der certo, também entraremos no campo da mineração. E isso porque o estado do Piauí também vem se fortalecendo nesse aspecto. Mas por que energia tem a ver com tudo isso? Não só por conta da Equatorial, né, que a gente acabou de anunciar, mas porque energia é o principal insumo também, né, do desenvolvimento do nosso estado. Até quando a gente fala de agroindústria, né, tudo isso, qual é o nosso principal insumo, se não a energia? Então, é fundamental ter uma agência reguladora que fortaleça o nosso sistema energético. Algumas fases aqui que eu já passei para os senhores de fortalecimento institucional. Nós temos hoje na Agresp um corpo técnico de engenheiros eletricistas e eu estou vendo muita gente jovem, o que eu gosto muito, porque o estado do Piauí ele está começando na regulação, né? Então, assim, é algo muito novo. Então, quando eu vejo a juventude aqui presente, ouvindo e entendendo, isso me dá muita tranquilidade e espero que vocês busquem um pouco mais, se sintam curiosos em torno da regulação. E a regulação nada mais é do que você buscar normatizar, trazer regras claras, né? Hoje a gente está num painel de hidrogênio verde, nós vamos trazer um pouco disso, das políticas nacionais envolvendo o hidrogênio. E aqui um pouquinho da nossa matriz elétrica do Piauí, geração de energia centralizada por origem do combustível, alguns painéis de dados da ANEEL e que já estão internalizados no nosso Power BI. Eu vou encerrar minha fala, porque eu gostaria muito de trazer essa mensagem institucional, convidando todos vocês a seguirem o nosso Instagram, Agresp Piauí. E eu gostaria muito que a gente, né, prosseguisse com esse diálogo por lá, porque agora a gente vai seguir a temática do painel e eu vou conversar aqui um pouquinho com o professor Adriano, porque não adianta a gente estar falando de regulação, não é, professor? E a gente não buscar entender, primeiro, dentro dessa matriz energética piauiense, que ela é a matriz mais limpa do Brasil, 99,7%. Então, é muito importante a gente entender alguns conceitos iniciais que o professor irá nos explicar. O professor Adriano, que ele é graduado em Engenharia Elétrica pela UESP, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e mestrado pela UFP. Foi coordenador de projetos e estudos da expansão Sistemas Elétricos na Eletrobras Piauí. Engenheiro de Planejamento na Equatorial Piauí. Também foi coordenador do curso técnico em Sistemas de Energia Renováveis no IFP Campus Picos. Atualmente, é professor e coordenador do curso técnico em Eletrotécnica no IFP Campus Picos. Então, professor Adriano, o senhor poderia explicar um pouco para a gente poder se ambientar, o que é esse tal do hidrogênio verde que vem entrar aqui na nossa matriz energética e também qual que é hoje o cenário do hidrogênio verde no mundo e no Brasil? Muito obrigada. Obrigado, doutora Thaís. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, o doutor Igor, o doutor Jonatas também. Tá? Então, eu vou começar do começo, aquela história, né? É sempre bom a gente alinhar, na verdade, o que é o hidrogênio verde, o que de fato é aquele adjetivo verde, né? Então, quando a gente coloca essa nova fonte energética que está aí em voga, de mais ou menos aí dos últimos 5 anos para cá, na verdade, assim, nós já passamos por 3 grandes períodos, né, de crescimento, né, do hidrogênio. Porque o hidrogênio em si, ele já é utilizado há muito tempo, tá? Mas o hidrogênio dito como verde, ele vem tendo esse grande alavancamento, vamos dizer assim, né, no mundo de pouco mais de 5 anos para cá, tá? Então, passar? Voltar um pouquinho, por favor. Pronto. Então, o hidrogênio verde, quando a gente fala de verde, é aquele que é produzido através da eletricidade, tá? E essa eletricidade é oriunda de fontes renováveis. A gente sabe que essas fontes renováveis, né, em especial, né, eólica, solar, biomassa, tá? Mas em especial eólica e solar. E essa eletricidade, ela é feita, né, vamos dizer assim, ela é produzida para nós termos a eletrólise da água, ok? E nós sabemos, desde pequenininhos, né,
que a fórmula da água é o H2O, né? Então, quando nós utilizamos essa eletricidade realizada, né, gerada através de fontes renováveis, em especial solar e eólica, nós produzimos esse hidrogênio, tá? E qual é a grande vantagem? Esse hidrogênio ele tem carbono zero. Como eu disse para vocês, o hidrogênio em si ele já é utilizado há muito tempo, mas no processo de obtenção do hidrogênio, ele é feito através de fontes fósseis. E aí, com a queima desses combustíveis fósseis, você tem a emissão de carbono, tá? Em especial aí o CO2, ok? Então, como é que funciona? A eletrólise usa essa corrente elétrica, né, para dividir a água em hidrogênio e oxigênio num dispositivo chamado, muito importante, que a gente vai comentar ele lá na frente, que é o eletrolisador, ok? Então, atualmente, né, mais de 90% do hidrogênio que é obtido hoje no mundo é feito de fontes fósseis. E nós sabemos, né, que todo o mundo hoje, como está, né, com relação aos impactos ambientais, né, relativos a todo esse processo da emissão desse carbono na atmosfera, é algo que tem que ser realmente combatido, em especial aquilo que a gente já sabe, né, desde a aplicação lá do protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, etc. Tá? Bom, então a gente pode perceber, né, nessas rotas tecnológicas que as fontes primárias para a obtenção do hidrogênio são diversas, né? Nós temos aí, então, hidroelétricas, eólicas, solar, biomassa, também os combustíveis fósseis, e para os seus usos, veículos a combustão interna, geração também de eletricidade. Mas o que é o grande diferencial? Nós conseguimos perceber o hidrogênio ali como uma espécie de elo entre a matriz elétrica e a matriz utilizada fóssil, né? Então, o hidrogênio é como se fosse esse elo de ligação, né, entre as fontes primárias de energia, a gente fala dessas também tradicionais, hidrelétricas, PCHs, eólicas, solar, e também as atividades, né, que utilizam os combustíveis fósseis. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens, vamos dizer assim, com relação ao hidrogênio. Doutora Thaís. Próximo. Para frente. Pronto. Quando a gente fala de hidrogênio verde, essa questão desse adjetivo verde, ele não é algo assim padronizado no mundo, tá? Hoje a gente sabe, né, pelas discussões, quando a gente trata de hidrogênio, ele tem diversas cores, a gente chama de arco-íris do hidrogênio, né? Preto, marrom, cinza, tá? O azul, vou já explicar rapidamente alguns. Então, essa cor, o verde, né, ela simboliza que esse hidrogênio ele tem baixa emissão de carbono no seu processo de produção, ok? E como eu falei, isso não é algo, vamos dizer assim, padronizado, mas a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, né, ela, nesse processo de discussão, quando a gente olha o gráfico anterior, né, e vê o hidrogênio vindo de várias fontes diferentes, ela diz assim, não, talvez seja um pouco complicado agora eu entender mais ou menos como é que são esses caminhos. A EPE diz o seguinte, não, vamos classificar por cores, que fica mais fácil. Tá? Então, por exemplo, o hidrogênio verde, né, é esse hidrogênio que é produzido via eletrólise da água com energia de fontes renováveis. Tá? Aí, em especial, particularmente, energia eólica e solar. E aí tem outros, por exemplo, o hidrogênio musgo é um hidrogênio, vamos dizer assim, que ele é como se fosse uma jabuticaba brasileira, né? Como eu disse, o IEPE que classificou isso, tá? Mas o mundo, né, internacionalmente, ele não entra nesse critério, tá? Mas é um hidrogênio, né, entre as diversas formas catalíticas, é obtido através de biomassa e o Brasil é sim, um grande diferencial nesse processo aí. O hidrogênio rosa também é produzido com fonte de energia nuclear, tá? Essas só são algumas das classificações. Outro ponto especial é com relação àqueles termos lá em cima chamados CCUS. O que é esse CCUS? É o Carbon Captura, Armazenamento e Estocagem lá, e utilização do hidrogênio, tá? A gente vai ver isso no próximo slide. Bom, então, qual é o grande diferencial do hidrogênio dito verde? É esse hidrogênio que é obtido através da eletrólise da água
E essa eletricidade utilizada é feita através de fontes primárias renováveis, solar e eólica em especial. Tá? Esse é o grande diferencial do hidrogênio, dito agora verde. Ok? Próximo. E esse hidrogênio, nós podemos, como eu falei, né, esse elo, né, de comunicação entre as diversas fontes energéticas. Né? Então, você tem, através de uma energia renovável, eólica ou solar, por exemplo, se produz uma eletricidade, essa eletricidade ela realiza a eletrólise da água, separando lá o hidrogênio do oxigênio, e aí, quando você obtém o hidrogênio, você pode fazer aquilo que você achar, né, mais conveniente. Você pode armazenar, você pode distribuir, né, você pode gerar energia novamente. Tá? Ou seja, ao invés de você acumular energia numa grande bateria física, você acumula energia naquela moléculazinha lá de hidrogênio. Tá? Então, é uma das grandes vantagens do hidrogênio. Próximo. Esse gráfico é muito interessante para a gente conseguir esclarecer algo. Tá? Nós temos ali 3 níveis. Né? Nós temos o carvão mineral, o gás natural e a eletricidade. Veja bem, todo o processo, né, o mais tradicional possível, todo o processo de obtenção do hidrogênio, ele tem na sua produção o dióxido de carbono. Tá? Então, quando nós utilizamos, por exemplo, carvão mineral para a produção do hidrogênio, você pode perceber, se você não utilizar, tá, você não capturar esse carbono, para cada quilo de hidrogênio que você gera, você tem ali, por exemplo, 20 quilos de dióxido de carbono. Né? Isso sem a captura do carbono. Tá? Quando você utiliza taxas de captura, por exemplo, na ordem de 90%, você cai ali para cerca de 1 quilo. Né? Quando você utiliza o gás natural, e aí entra em especial o hidrogênio azul, né, com o CCUS, você pode perceber também ali, aquele primeiro item com captura de cerca de 90% nesse hidrogênio azul. Para cada quilo de hidrogênio, você tem 1 quilo ali de dióxido de carbono. O que é importante perceber? Quando você utiliza fontes renováveis, tá? E aí entra também ali a questão das usinas, né, da geração nuclear, mas em especial fontes renováveis, a sua emissão de carbono para a obtenção de hidrogênio é 0. Né? Esse é o grande diferencial. Porém, nós estamos falando de eletrólise da água através lá da geração primária, solar e eólica. Por quê? Porque nem toda geração de eletricidade para obtenção do hidrogênio não deixa de gerar dióxido de carbono. Por exemplo, se eu queimar o carvão, eu gero eletricidade. Mas, em seguida, eu obtenho o hidrogênio. Mas, olha só, o que eu consigo ter posteriormente de dióxido de carbono emitido é praticamente o dobro lá com o carvão mineral. Né? Ou seja, não adianta apenas utilizar eletricidade. Tá? Eu tenho que utilizar eletricidade através de fontes primárias, em especial renováveis, solar e eólica. Ok? Próximo. Professor, se me permite uma intervenção, até para fazer um link futuro com a apresentação do Jonatas sobre regulação. Esse é um ponto, pessoal, que merece muita atenção, porque aqui o que o professor Adriano está colocando sobre o hidrogênio verde, ele reflete muito a realidade do Piauí, né, que a gente vai ver lá na frente. E quando o Jonatas entrar na realidade do Brasil, ela não consegue se aderir ao hidrogênio verde, porque aqui o Brasil ele não teria esse potencial de utilizar, né, como o Piauí tem tantas fontes renováveis. Quer dizer, hoje no Piauí a gente tem o maior parque eólico da América Latina e a gente tem uma incidência solar que ela é recorde, né, de 14 kWh. Então o Piauí, nesse caso, ele está vocacionado, não é, professor, para o hidrogênio verde? Com certeza, né? Porque a nossa matriz elétrica, no caso, é quase, não digo 100%, né? Porque tem sempre ali um recurso fóssil, tá? Mas é muito próximo de 100%. Né? Bom, então isso é apenas alguma projeção com relação aos custos, né? É muito simples se perguntar, poxa vida, então se o hidrogênio é tão bom assim, por que a gente não utiliza hidrogênio verde, né? Porque hoje ainda assim é um pouco caro em relação à produção tradicional, né? Então, quando você faz uma projeção para os próximos 5 anos, 2030 e até 2050, você consegue perceber que o custo de produção do hidrogênio através de fontes renováveis, ele se equivale a de fontes não renováveis. Aí sim, né? Ou seja, como é que a gente obtém isso?
através da tecnologia, né? A tecnologia vai avançando, a utilização, né? Então, tudo isso vai impactando no preço da obtenção do hidrogênio através de fontes renováveis, tá? Ou seja, nessa projeção até 2050, né? Lembrando que nós temos 2 marcos grandes lá no Acordo de Paris, que é 2030, e o Brasil se comprometeu em reduzir 37% no Acordo de Paris, né? 37% os seus gases de efeito estufa em relação a 2005 e emissão zero até 2050, tá? Esse é o compromisso do Brasil lá no Acordo de Paris. Próximo. E quando a gente fala, e aonde é que está caro, então, o hidrogênio? Né? O hidrogênio, ele basicamente, né, 80% do preço dele é em cima do eletrolisador. Tá? E também outra parte é com relação ao custo da eletricidade para a produção dele. Aí entra o custo de solar e eólica. Se você tem a redução desses duas, da tecnologia do eletrolisador, tá? E o custo da redução do valor da energia, lá na frente você vai conseguir um valor de produção por quilo do hidrogênio, né, próximo à lei de $1, que é mais ou menos o que está previsto hoje para a produção com o carvão mineral, $2, né? Então, é mais ou menos isso. Bom, esse é um mapa, né, que a gente observa os locais, né, com utilização de fontes solar e eólica, né, onshore, tá, por enquanto, né, a longo prazo, que você compara o preço do quilowatt, do quilograma do hidrogênio com relação ao seu local. Por exemplo, o que a gente pode observar ali? A gente pode observar zonas, por exemplo, o norte da África, tá? Ásia, Oriente Médio, Austrália, Chile, México e também o Brasil, né? Então, são zonas que tem, no futuro, né, a longo prazo, você terá o preço do do quilograma do hidrogênio, tá? Em torno ali de $1,6, $2 o quilo, tá ok? Próximo. Quando a gente coloca as fontes, né, eólicas offshore, né, que é aquelas que estão na costa, né, o Brasil também se destaca, mas aí tem um detalhe, que aí eu vou mostrar no próximo slide, tá? Em algumas regiões do mundo, você tem uma certa externalidade da água. Como assim? A externalidade é aquele efeito de utilização da água. Esse efeito ele pode ser positivo ou negativo, tá? Com relação à utilização dessa água para algo. Por exemplo, se você está numa indústria e aquela indústria utiliza água, né, um efeito negativo, digamos, que você não tem aquele recurso ali permanente, né? Agora, se você utiliza, por exemplo, uma estação de tratamento da água, é uma externalidade positiva, tá? E o que é que você consegue observar? Se você comparar nos mapas anteriores, né, no mundo, tem alguns locais, né, que tem uma externalidade bastante elevada, tá? Como assim? Por exemplo, o norte da África, Oriente Médio, Ásia, Austrália, Chile e México. Ou seja, nesses locais, apesar sim de ter no futuro, a longo prazo, você ter o custo reduzido do hidrogênio, eles têm questões com relação ao uso da água bastante limitadas, né? Olha o local do mundo em que a água ela não é um problema, tá? Olha lá, o Brasil. A externalidade é baixíssima. Então, nós temos uma projeção de preço do hidrogênio, tá? Futura, baixo, e com a externalidade também muito baixa, tá? Bom, aí são alguns projetos que estão surgindo, né, cada vez mais, né, quando a gente observa o período ali de 2020 para 2024, né, ao longo do mundo esses projetos estão cada vez mais crescendo, tá? Por exemplo, de 2020 até 2024, nós crescemos cerca de 7 vezes a quantidade de projetos com relação ao hidrogênio. Próximo. Desses 1.500 e tantos projetos, boa parte com relação à escala de grande produção, tá? Mobilidade, é aquela questão que eu falei para vocês, da integração do hidrogênio em outras fontes energéticas, tá? E com investimentos na ordem de 680 bilhões de dólares, tá? E só 4 anos. Tá? Quando a gente fala também em investimentos, a gente se pergunta, aonde estão esses investimentos? Claro que a gente não tem como mostrar todos, né? Mas em especial, esse hub, que é de produção, exportação e importação, é o projeto lá do Porto de Roterdã, na Holanda, tá? Que ela está se preparando exatamente para receber esse hidrogênio verde realizado através de fontes renováveis, em especial eólica e solar. Tá? Próximo.
Bom, o mundo, infelizmente, né, ainda tem uma matriz energética não limpa, vamos dizer assim. Né? 80% da matriz energética no mundo ainda é de fontes não renováveis. E é claro, né, nós estamos passando por essa transição energética. Não porque simplesmente nós queremos, na verdade é porque é necessário. Né? O mundo ele solicita isso. Tá? Então, a matriz energética mundial ela ainda está nessa fase aí de cerca de 80% não renovável. Né? Próximo. E a gente olha para o Brasil. Né? O Brasil, eu brinco com o pessoal, diz o seguinte, olha, o Brasil está na pole position. Né? O Brasil está na pole position. Mas é claro, ele está na pole position, mas ele pode, né, ele tem que brigar para ficar na pole position também. Né? Porque os outros países estão brigando, tá? Em especial aí a Europa. Se você perceber a matriz energética brasileira, ela está próxima de virar, de ser prioritariamente não fóssil para renovável. Tá? Então, quando a gente observa a matriz energética brasileira, que está nesse processo de virada, vamos dizer assim, né? E a matriz elétrica, que é basicamente, hoje, né, quase 90% da matriz elétrica brasileira é renovável, o Brasil se torna esse grande player, né, para a produção do hidrogênio no mundo. Tá? Aqui também um exemplo, no caso aqui bem próximo, né, no porto de Pecém, que já tem essa relação com o porto lá de Roterdã, tá? Que eles estão nesse processo de criar o corredor de hidrogênio verde, né, Brasil-Europa. O Porto de Roterdã hoje já tem cerca de 30% de ações dentro do Porto de Pecém, aqui no Ceará. Tá? Pode passar. E aí o Piauí, tá, também terá a maior planta de energia solar para a produção do hidrogênio verde. Né? Tá aí 3 etapas, em especial iniciando ali em janeiro de 25, investimentos na casa aí de 27 bilhões. Tá? Próximo. E mais recentemente também a China, né, cada vez mais observando também esse mercado, já está investindo 3 bilhões em energias renováveis no Brasil, no Piauí em especial. Né? Bom, isso é só para a gente começar o papo, tá bom? Espero que não tenha prolongado muito, mas essas são algumas considerações sobre o hidrogênio. Obrigada, professor Adriano. Eu acredito que foi muito didático e as informações que você trouxe, com certeza, vão ser muito úteis quando a gente for falar agora um pouquinho mais de regulação. E eu gostei muito que você trouxe a abordagem de outros portos, mas, professor Igor, a gente vai falar também do porto, né, de Luiz Correia, que é o nosso TUP, e a gente vai chegar aí nessa parte também dentro do estado do Piauí. Então, agora, Jonatas, a gente vai continuar contigo aqui. Apresentando o Jonatas, que é diretor de energia da Agresp. Ele é graduado e mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Piauí. É engenheiro de carreira da Infraero. Foi coordenador de infraestrutura aeroportuária na Infraero por mais de 10 anos. E, como eu disse, né, atualmente é nosso diretor de energia, comunicação e gás canalizado da Agresp. Ô, Jonatas, quando a gente fala, e agora está entendendo um pouco mais em relação ao que é o hidrogênio verde, a gente viu que tem uma cadeia de cores, que a gente chama, né, de hidrogênio colorido, cada um com o seu grau, né, de atenção. A gente começa a entender um pouco melhor a importância de definir o que a academia, o que todo mundo fala em taxonomia. Né? Então, a taxonomia nada mais é do que essa classificação. Então, quando a gente fala assim, qual é a taxonomia do hidrogênio? É saber se ele é um hidrogênio verde, um hidrogênio turquesa, né? Um hidrogênio, que tipo de hidrogênio é esse? E para a definição da política pública, os definidores de política, eles têm que fazer essa decisão. Né, escolher qual é a política pública que eles vão abraçar, qual é o nível de exigência que eles vão considerar para o tipo de hidrogênio. E a gente pôde ver que o Piauí ele está vocacionado para um hidrogênio verde, né? E que não é bem o caso ainda do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, como o professor Adriano falou, até 2050, a gente tem uma meta ousada de zerar a nossa emissão de carbono. É por isso que a definição de política pública e a regulação em torno do tema é tão importante. Então, Jonatas, queria que você trouxesse toda a sua experiência para abordar um pouquinho sobre a regulação, né? Hoje, o que existe regulado de hidrogênio verde, em termos de leis, no Brasil, no Piauí, e também em torno do órgão que é responsável por fazer essa regulação.
Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui os colegas debatedores, né? Vou ficar em pé porque gente pequena tem que ficar em pé, porque senão não dá para ver, né? Deixa eu só testar aqui o passador. Perfeito. Então, assim, conforme a Thaís nos arguiu, nós vamos tratar aqui sobre políticas públicas, né, e regulação envolvendo o hidrogênio verde no Brasil e no Piauí, especificamente. É um tema relativamente novo, né, que está em discussão. É algo tão debatido, né, na sociedade ultimamente, que a gente pensa que já tem muito tempo, né, mas não. É algo relativamente novo, a gente vai observar nas próprias políticas públicas, né, que estão aí à disposição no Brasil, e também o processo de regulação, tá? A gente vai entender um pouco. E aí, a gente precisa voltar, né, lá no nosso planejamento energético que a gente tem nacional, né? Então, o planejamento energético do Brasil, ele foi revisado, né? Ele foi revisto no processo de inclusão da política pública envolvendo o hidrogênio verde, né? E aí, a gente traz aqui a Lei 9.478, que trata especificamente da política energética nacional, né? Então, lá no seu artigo 1º, né, ela sobre os objetivos, ela traz no inciso 19º, o incentivo à produção e promover a competitividade do país, né, no hidrogênio verde de baixa emissão de carbono, tá? Deixa eu só me posicionar aqui que fica melhor. E aí, assim, a política energética nacional, ela já integrou, né, essa política do hidrogênio verde dentro dos seus conceitos, seus objetivos. O que observamos na sequência é que a partir dessa definição, né, que ocorreu com a implantação da política nacional do hidrogênio verde, né, a política pública nacional do hidrogênio verde, que foi recente, inclusive, agora de agosto de 2024, né, a gente observa o quê? Através da resolução número 5, né, agora de agosto, que é o Conselho Nacional de Política Energética, foi instituído, né, a Política Nacional de Transição Energética, né, o Plano Nacional de Transição Energética e o Fórum Nacional de Transição Energética, né? Então, esses instrumentos de política pública, né, iniciaram o processo de implantação da política pública do hidrogênio de baixo carbono, né, no caso do hidrogênio verde. A Política Nacional de Transição Energética, né, ela vem exatamente no sentido de orientar, né, e definir esforços no sentido de que o país atenda exatamente, né, aquilo que o Adriano comentou, né, em 2050 emissão de carbono zero, né? Então isso é um desafio enorme, né, para o país, né, que já tem uma ajuda grande em função das suas condições naturais, né, já é muito favorável para isso. Então, assim, hoje nós temos uma matriz elétrica renovável no Brasil de 41%, né? Ou seja, a gente está virando isso para se tornar preponderantemente renovável, talvez aí nos próximos 5 a 10 anos, entendeu? E no mundo nós temos uma matriz renovável de 14% apenas, né? Não é à toa que a gente está nessas situações de aquecimento global, porque realmente a matriz elétrica global, né, ela é danosa, né, quando a gente vê esses percentuais, né? Ela basicamente ali de petróleo e carvão mineral, tá? O Plano Nacional de Transição Energética, o que ele contempla, né? É toda uma estrutura definida no sentido de criar um horizonte, né, a longo prazo, para que possa ser definido, né, dentro de todos aqueles entes envolvidos, né, na cadeia, e aqui eu cito a Política Nacional de Transição Energética, né, o PLANT, o FONTE, o plenário, né, tem os comitês executivos, as secretarias executivas, os fóruns permanentes, né, e tudo isso vai começar a permear, né, todas as políticas envolvendo transição energética no país, né. Então, o fórum permanente, né, que é o FONTE, ele vem exatamente no sentido de tornar esse diálogo constante, né, exatamente para que você possa ter uma discussão qualificada e constante acerca da política de transição energética. Aqui a gente traz um marco temporal, né, de como isso vem acontecendo, né? Essa discussão acontece desde 2021, né, a partir ali do estudo que propõe as diretrizes para o Plano Nacional do Hidrogênio, né,
Essas diretrizes vão seguindo em 2022, né, com o comitê gestor. Em 2023, nós temos o Conselho Nacional de Política Energética, através da sua resolução 6, cria o comitê gestor implanta, na verdade, né, para que ele possa ser efetivo. E a lei 14.948, ela traz a instituição do Plano Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, né, que dentre as suas definições, nós temos lá o hidrogênio verde. O marco legal do hidrogênio verde, né, é exatamente a Lei 14.948, né, a lei de agosto de 2024. Né. Esse marco legal, ele tem exatamente no sentido de política nacional, né, para que possa ser integrada a política de transição energética do país. Né. É mais assim um elo que entra na cadeia da transição energética do país, exatamente do hidrogênio verde. Tá? A lei ela vem trazendo várias questões relacionadas a organizar, né, e definir orientações para que a sociedade possa guiar, né, essa transição energética com hidrogênio verde. Por exemplo, a instituição da Política Nacional do Hidrogênio, né, de emissão de baixo carbono, incentivos para a indústria, o hidrogênio de baixa emissão de carbono, o regime especial de incentivo à produção do hidrogênio, que é o REHIDRO, né, e o Programa de Desenvolvimento Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Né. E ele altera duas leis fundamentais que a gente vai ver na frente, na parte de regulação, que é a lei que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica e a lei que institui a Agência Nacional de Petróleo. Né. O marco legal do hidrogênio verde, na sua instituição, ele já alterou essas duas leis, já dando um direcionamento regulatório. Né. A gente já observa isso. E aí aquilo que a Thaís comentou, né, aqui sobre a questão do Brasil, né, atender ou não, em média, né, o que se produz no Brasil de hidrogênio verde, se atende ou não alguns critérios relacionados à taxonomia que se define o que é hidrogênio verde. Né. O Brasil hoje, né, ele define, através da sua lei, que é o marco legal do hidrogênio verde, né, que considera-se hidrogênio verde, né, aquilo que atinge até 7 kg, né, de dióxido de carbono equivalente por quilo de hidrogênio. Tá? Na União Europeia isso é 4,4. Né? Em outros países, né, como a Alemanha, isso é 2,8. Tá? Só que a gente vai ver lá na frente, né, que o Piauí ele tem um potencial de trazer um hidrogênio verde com a capacidade bem abaixo de 4,4. Né? Devido à sua natureza de gerar energia, né, dentro da cadeia produtiva, né, do grid produtivo que a gente chama, ele tem a possibilidade de gerar um hidrogênio com a capacidade inclusive abaixo do que esse de 2,8. Né? Ou seja, a gente na cadeia produtiva do Piauí, a gente tem uma margem ainda que a gente pode incluir outros elementos, né, digamos assim, não renováveis, e aí a gente ainda vai conseguir chegar ao limite que eu considero renovável. Né? Eu trago aqui especificamente as alterações das leis. Né? A primeira que altera a lei da ANEEL, a lei 9427, e aí ele diz o seguinte: para oferecer contribuições à ANEEL, né, para regular, né, nos termos do marco legal do hidrogênio verde, a autorização para exercício de atividade de produção de hidrogênio por qualquer empresa ou consórcio. Tá? Então, assim, a ANEEL ela tem, dentro do marco legal do hidrogênio verde, essa atribuição de contribuir com as demais agências, né, com a agência principal, que a gente vai ver quem é, para que ela possa iniciar o processo de regulação. Né? A outra lei que altera é exatamente da criação da ANP, né? É a 9478, que também ele dá, né, como alteração ali no artigo 1º e no artigo 8º, né? A ANP ela se torna aquela agência reguladora que a gente considera principal. Né? O legislador ele já definiu, né, como agência principal que deve regular o hidrogênio verde, recebendo contribuições das demais, a ANP. Né? Então, isso vai acontecer quando ele coloca que a ANP tem finalidade de promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas, né, do hidrogênio de baixo carbono. Tá?
ela faz outras alterações também, né, dentro da lei da ANP, que possibilita autorizar, né, atividades e incluir competências relacionadas à ANP especificamente para a questão do hidrogênio verde, né, ou hidrogênio de baixa emissão de carbono como geral. Tá? Eu trago aqui um comparativo, né, antes da gente seguir para o Piauí, né, eu trago aqui uma análise geral do Brasil e do porquê que está todo mundo olhando para o Nordeste e falando de hidrogênio verde, né? E isso não é à toa, isso é uma questão de custo e uma questão de qualidade do hidrogênio que tá sendo avaliado, né? Então, o hidrogênio hoje do Nordeste, ele está custando, em média, 4 euros, né, aproximadamente, né? Enquanto em outros locais ele tem um custo bem maior. Tá? No Sul e Sudeste, a gente observa que a questão da qualidade do hidrogênio é possível, mas ele atende lá os 4 quilogramas que a União Europeia exige, né? Mas comparado ao Nordeste, o Nordeste tem uma qualidade melhor, né? Porque a planta do Nordeste, que atende essas plantas de hidrogênio verde, ela tem uma qualidade no processo de eletrólise que ela é quase 100% alimentada por fontes renováveis, eólica e solar, preponderantemente, né? E assim, dentro das políticas públicas, algumas diretrizes foram definidas como essenciais, né? Basicamente 6. Tá? Então, o primeiro eixo é fortalecimento das bases tecnológicas, capacitação de recursos humanos, né? Nós vamos ver que o Piauí já tem uma lei nesse sentido. Capacitação, planejamento energético, né? Arcabouço legal e regulatório normativo, neoindustrialização de mercado e competitividade e a cooperação internacional. Ou seja, é todo um elo da cadeia produtiva que está sendo criado e está sendo integrado àquilo que já existe, né? Então, daí a importância desses eixos. E aí, entrando agora no cenário do Piauí, né? Nós temos aqui 2 leis específicas no Piauí, né, que tratam, e elas acompanharam ali o marco legal do hidrogênio verde, né? A lei 8459, de 25 de julho de 2024, né? Ela dispõe sobre a instituição no estado do Piauí da política pública do hidrogênio verde, tá? E aí ela traz os seus objetivos, né, principalmente relacionado à capacidade de recursos humanos, né, reaplicação de convênios e instituições, estabelecimento de instrumentos fiscais e arranjos produtivos que se enquadram a políticas estabelecidas por esta lei, né? Eu destaquei aqui esse artigo 8º, por quê? Né? E aí é onde vai entrar possivelmente as atribuições relacionadas às agências estaduais, assim como a Agresp, né? Então, o que acontece? Assim como acontece hoje no gás canalizado, né? O processo de regulação do gás canalizado ele acontece particionado, uma parte relacionada à ANP e uma parte relacionada às agências estaduais, né? O que cabe às agências estaduais? A distribuição. As agências estaduais, assim como a Agresp, né, elas têm a atribuição de fiscalizar e normatizar, né, no estado tudo que é relacionado à distribuição. Aqui o legislador estadual ele já seguiu a diretriz da política pública nacional e também já deu esse indicativo futuro, né? Provavelmente essa parte vai ficar a cargo das agências estaduais, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu fecho uma parceria público-privado, né, então possivelmente isso vai ficar a cargo do Estado fazer essa fiscalização, né? A partir do momento que eu faço uma cooperativa ou um consórcio, isso vai ficar no âmbito estadual, né, para se fiscalizar. A outra lei é 8515, né? Ela institui a política estadual de pesquisa, desenvolvimento e qualificação de mão de obra para a produção do hidrogênio verde, né? Então, essas 2 leis, elas são 2 marcos no Estado. Uma relacionado exatamente à qualificação da mão de obra e a outra relacionada a desenvolvimento de pesquisa e inovação relacionado a essa atividade, né? São 2 leis muito importantes que já colocaram o estado do Piauí, né, no cenário nacional e também no cenário mundial, para que possa atrair investimentos, né? Principalmente, a gente já vê uma movimentação bem grande. Nosso colega aí, Igor, vai trazer depois aí alguns casos práticos, né, para a gente conhecer. E assim,
o papel das agências reguladoras dentro dessa política pública do hidrogênio verde, né, é um processo diverso, né? Alguns artigos a gente lê, alguns autores já indicam para algo de multi-agências, né? É porque é algo muito amplo, diversificado, né? Envolve vários setores, né? Mas assim, o legislador, quando fez a política lá no início, né? Fez a política pública, né? E os demais instrumentos, ele já deixou muito claro, pelo menos nesse momento inicial, que a ANEEL e a ANP vão conduzir isso, né? Mas também tem pontos que dizem que pode ser avaliado futuramente outras agências a se integrarem, né? E aí, na análise crítica, a gente avalia. Como envolve muita água, a ANA vai ter que participar disso, sem dúvida, né? Então, quando você tem questões offshore, né, às vezes o IBAMA vai ter que entrar, né, para definir, né? Então, tem muita coisa para ser integrada nessa regulação do setor, né? É uma regulação em construção, na verdade. E aí, como desafios, nós temos transporte, armazenamento, né, a certificação de origem, né? Um dos programas de política pública já define o programa de certificação, né, para que isso seja feito. E essa certificação ela vai ser acreditada pela própria ANP, né, juntamente com as contribuições da ANEEL. E a coordenação entre órgãos é um desafio muito grande, né, equilíbrio, inovação e sustentabilidade. Tá? E assim, quando a gente avalia aqui eu trago um resumo do Hub, né? Do Hub envolvendo o hidrogênio verde a partir da política pública que está posta no nosso país, né? A gente observa algo bem amplo, né? Algo bem amplo que precisa ser desenvolvido, construído de forma responsável para que isso possa garantir uma cadeia produtiva que traga riqueza para o país, né? Então, a gente tem o marco regulatório que está em desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, acesso a financiamentos, qualificação profissional e desenvolvimento de infraestrutura, né? Então, é algo muito amplo que está sendo construído paralelamente, né, uma coisa com a outra, para que isso possa se casar, né, com os prazos que temos aí para cumprir as questões da emissão de carbono, né? E assim, algumas questões eu trago, né, eu sempre analiso a demanda conforme, aliás, a entrega conforme a demanda, né? Então, nós temos aqui hoje uma análise da perspectiva do mercado mundial de hidrogênio, né? Eu vou produzir hidrogênio, todo mundo fala em produzir hidrogênio, mas por que produzir hidrogênio? O que o mercado está demandando, né, disso aí? Então, há uma perspectiva, né, do mercado demandar de 2030 até 2050, né, na ordem aí de quase $1 trilhão envolvendo hidrogênio verde, né? A gente observa que as matrizes elétricas elas começam a se reposicionar no sentido do hidrogênio verde como uma saída, né? Por exemplo, eu vou citar um caso aqui relacionado vou começar por esse último aqui. Ao mesmo tempo que você está desenvolvendo uma matriz de hidrogênio verde em que vai exigir um investimento alto na geração, por exemplo, grandes usinas fotovoltaicas, eólicas e tudo mais, esse momento de posicionamento do parque de geração, ele vai entrar em competição com o mesmo momento de construção do parque de geração para atender os data centers das IAs aí que estão em desenvolvimento. Esse é um desafio grande, né? Porém, a partir desse segundo momento que já for definida essa construção, o hidrogênio verde, que é um concorrente, ele se torna um aliado das soluções energéticas para a entrega aos data centers, né? Porque os data centers já começam a ser construídos com célula combustível que são alimentadas por hidrogênio, né? Então, o que inicialmente vai ser um concorrente, em seguida vai se tornar uma solução, tá? A regulação na integração de novas tecnologias emergentes ao grid, né, do hidrogênio verde. E aí a gente traz o BES, né, que é o armazenamento em baterias. Hoje a gente fala muito, quem é da área técnica de engenharia, sobre cortes de geração, né, por incapacidade às vezes de ter consumo compatível e infraestrutura suficiente para canalizar onde gera, para onde consome, né? Então isso é um desafio grande e as baterias são a solução para fazer essa integração, né? Então isso vai possibilitar, inclusive, que viabilize projetos de hidrogênio verde nessa competição
que pode haver com a construção de soluções de energia para data center e outras soluções que estão a caminho, né? O desenvolvimento conjunto aos desafios impostos pela transição energética, né? O curtailment e a ausência de disponibilidade de carga em curto e médio prazo, né? Isso é um caso, a gente estava conversando mais cedo, que às vezes você precisa, que a sociedade precisa entender o time, o tempo que é necessário para que essas soluções sejam construídas, né? Às vezes os investidores chegam aportando um projeto numa concessionária local e às vezes não conseguem aprovar porque não tem infraestrutura mínima para aprovar aquilo, né? A gente pega aqui, por exemplo, eu acho que o Piauí, né? Eu vou colocar ali na região de Luiz Correia. Provavelmente ali a gente tem algo em torno de 2 ou 3 gigas instalados, né? Em função das eólicas quando vieram, né? Acabou ampliando lá essa capacidade instalada. E as plantas de hidrogênio verde acabam tendo uma demanda muito superior do que isso, 10 GB, né, ou mais, né? Então, quando eles vão adentrar pedindo de solução, né, para isso, é normal que aconteça um indeferimento. Não, eu não tenho como atender, né? Então, isso vai ser necessário se casar um prazo para que seja construída, né, essa infraestrutura necessária para integrar esses sistemas, tá? E é isso a nossa contribuição aqui para continuar o nosso papo, né? Obrigada, Jonatas. Bom, eu queria fazer algumas considerações da apresentação do Jonatas, que elas são muito relevantes para que todo mundo entenda o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de estar presente e acompanhar a confecção do projeto de lei, né, que culminou na lei do hidrogênio verde, na Política Nacional do Hidrogênio Verde do Estado do Piauí. E se vocês tiverem prestado um pouquinho de atenção nas datas, vocês vão ver uma curiosidade. A Política Nacional do Hidrogênio Verde do Piauí, ela foi aprovada alguns dias antes da Política Nacional de Hidrogênio Verde. E isso não aconteceu à toa. A gente estava monitorando, porque era um debate muito grande. O que a Política Nacional ela optou em fazer? Ela não escolheu o hidrogênio verde. Ela entendeu que no nível de maturidade regulatória, no nível de maturidade que o Brasil estava, ele deveria utilizar a terminologia hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, ela é a Política Nacional de Baixa Emissão de Carbono. Isso quer dizer que ela esqueceu o hidrogênio verde? Não. Se a gente for dentro da política, ela vai ter uma série de definições e uma das definições é a definição do hidrogênio verde. E ela segue tal qual a definição que o professor Adriano colocou, que é o hidrogênio decorrente da eletrólise por fontes renováveis, eólica e solar. O que isso quer dizer? A gente aguardou tudo isso acontecer e saber os parâmetros que seriam usados, a escolha pelos 7 kg de hidrogênio, né, por dióxido de carbono, para saber o que a gente faria aqui no estado do Piauí, se a gente adotaria a mesma terminologia. E a gente optou por utilizar a terminologia de hidrogênio verde. O que a gente fez? Enfim, a proposta já estava para análise e veto do governador, e o governador ele fez algo muito sábio. Ele vetou a definição de hidrogênio verde na lei, porque a proposta inicial ela trazia uma definição que ela era diversa da definição que constava na lei nacional. E como a gente já vinha acompanhando isso, e a gente saberia que, bom, a nossa política ela tinha que estar alinhada à definição do governo federal. Então, existe essa curiosidade, professor Adriano. Na nossa política, na política do Piauí, né, de hidrogênio verde, não há definição propositadamente do hidrogênio verde. Porque aí, pela Constituição Federal, a gente acaba indo para a terminologia e definição utilizada pela União. Então, a nossa é a única política de hidrogênio verde que está alinhada com a definição da União. E, ao invés de replicar, né, a gente deixou a cargo deles. O que aconteceria se a gente definisse hidrogênio verde? Seria inócuo, porque, nesse caso, quando sobrevém, né, uma lei federal, aquilo que a lei estadual é divergente, ela perde a eficácia. Então, ficou uma lei mais limpa e uma lei aderente à nossa realidade. Então, muita gente às vezes se pergunta assim, tá, mas o Brasil ele optou pela Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. E o Piauí, então, foi na contramão? Muito pelo contrário. O Piauí foi além. O Piauí optou pelo hidrogênio verde, que é o mais renovável. E aquelas cadências que o Jonas colocou, né, os 7 kg de hidrogênio por dióxido de carbono, a própria lei ela permite
uma revisão em alguns anos desse número. E por que ela faz isso? Justamente buscando, né, impulsionar o Estado brasileiro, enfim, o Brasil para Estado enquanto país, que eu digo, para melhorar, né, os seus números e os seus patamares em relação ao hidrogênio. Então, ela provoca um dever de casa. Ela fala, hoje é 7, mas daqui a 5 anos eu posso estabelecer um outro patamar. Então, ela provoca que a gente faça isso. E aí, o que acontece? E a gente vai, agora, casando muito com a fala do professor Igor, falar um pouquinho de Porto, né, da escolha do nosso hidrogênio verde. Isso vem a casar com a realidade que a gente vem aqui reafirmando do potencial vocacionado, né, professor, do estado do Piauí, em torno do hidrogênio verde, aquele decorrente da eletrólise por fontes renováveis. Então, o professor Igor Pontes, ele é licenciado em matemática pela UES, ele é bacharel e mestre em economia pela UFC, mestre PhD em logística e transporte pela Universidade de Marselha, Centro de Pesquisa em Transporte e Logística, pós-doutorando em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, professor de pós-graduação da Unicristos, Unifor e IPOG e diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia Porto Piauí. Professor Igor, eu tenho 2 perguntas para serem feitas e eu acho que elas vêm a sacramentar, assim, acho que no ideário de todos que estão aqui presentes, porque agora a gente já entendeu por que está falando tanto de hidrogênio verde, a gente entendeu que não é coisa da nossa cabeça, não é coisa que o Piauí está fazendo sozinho. É importante pontuar, antes de passar a palavra também e responder as perguntas que eu vou fazer, que não só isso, mas o Brasil, nos seus projetos, ele recebe o apoio da União Europeia, né? Então, assim, a presidente Ursula von der Leyen, ela corrobora, então basta colocar no Google que a gente vê o tanto que isso é grande, o tanto que a vocação do Piauí para o hidrogênio verde é algo que realmente posiciona, é uma política de Estado, então é uma política que eu diria corajosa, não por estar indo na inovação, mas por estar indo a algo que a gente sabe que vai ser colhido a médio e longo prazo mesmo. É uma política de Estado e ela precisa ser desenhada com coragem, né? Então, professor Igor, eu gostaria de saber qual é a relação entre o hidrogênio verde produzido na ZPE de Parnaíba e o Porto de Luiz Correia. E não só isso. Para a gente quer saber o impacto econômico. Quais são os impactos econômicos da viabilização do porto nesse conceito de exportação de energias renováveis? Boa tarde a todos. Queria saudar a doutora Thaís e os colegas, o professor Adriano, o doutor Jonathan. Bem, essas questões são 2 questões norteadoras importantes que ao final da apresentação espero respondê-las. Tá? Bem, para falar e para chegar, né, ao hidrogênio e ao porto, vale a pena nós entendermos o setor marítimo de um modo geral, né, saber a grandiosidade desse setor e nos conectarmos em um momento presente ao projeto Porto Piauí. Então, o setor marítimo ele é responsável por aproximadamente 80% a 90% do comércio global. Isso quer dizer, se você não tem um porto, você não está participando do comércio global. E mais 70% em termos de valor. Então, eu estou falando em termos de quantidade e em termos de valor, são 2 cifras expressivas, né? E uma vez que o Piauí passa a ter porto, ele passa também a fazer parte dessa fatia, né? O valor total das mercadorias transportadas pelo mar é de cerca de 20 trilhões de dólares, então é uma cifra considerável. Cerca de 95% das exportações brasileiras são feitas via transporte marítimo. Então, somos um país que tem essa vocação exportadora e somos aqui um estado, né, que tem essa vocação exportadora. Então, algumas incongruências que são respondidas pelos fatos históricos, que não cabe aqui respondê-los, mas uma escolha de sociedade do estado do Piauí, que num passado não muito distante, escolheu ou não colocou energia na produção de um porto, né? E aí, na minha linha de pesquisa, doutora Thaís, boa parte dela explica-se o não desenvolvimento ou o baixo desenvolvimento por não ter boas infraestruturas de transporte. Bem, essas são as palavras
né, de um órgão que está relacionado com o comércio mundial e que toca muito a questão portuária, né, construir um transporte marítimo sustentável, que é o que está sendo construído aqui no Piauí, e resiliente, e preparar cadeias de suprimentos globais para o futuro, não é uma opção. E aí isso é bom que a sociedade piauiense tenha isso muito claro. Não é uma opção ter porto. O estado do Piauí precisa ter um porto, né? Não cabe mais ficarmos discutindo. Boa parte do meu tempo aqui nas palestras é convencendo a sociedade piauiense de ter um porto. Então, eu acho que esse patamar ele pode ser suplantado, né? Não é uma escolha, precisamos ter, o Estado precisa ter. É uma necessidade estratégica. E aí o hidrogênio ele se casa perfeitamente com essa necessidade estratégica. E aí, relacionado com a energia, como a doutora Thaís muito bem colocou, é a grande discussão do mundo, né? A Europa está olhando para o Piauí, não com bondade, não querendo ajudar o Piauí, mas é uma necessidade de soberania energética, né? A Europa hoje está numa situação delicada, né, com o advento da guerra da Ucrânia com a Rússia. Pois bem, e aí eu chego ao estado do Piauí, e uma coisa que me trouxe curiosidade foi descobrir assim, o estado do Piauí, eu sou um profissional do setor portuário há quase 20 anos, e o estado do Piauí é reconhecido no Brasil como sendo o único estado que tem litoral e não tem porto, né? Que é uma mancha não muito agradável. Mas aí eu fui, né, conversando com os piauienses, e inclusive um colaborador da nossa companhia é historiador, e aí eu coloquei uma missão para ele, engenheiro de pesca e também historiador, que ele me explicitasse se no estado do Piauí nunca teve uma cultura portuária e marítima. E aí ele veio com dados e mostrou que não, isso aí é errôneo, né? Uma fácil impressão. Então, no século XVII, o rio Parnaíba era navegável, né? O estado do Piauí foi referência na exportação de alguns produtos, né? E segundo os dados, em um período muito curto de tempo, mas o estado do Piauí, né, via rio Parnaíba, foi o maior exportador. Isso é um dado que poucas pessoas conhecem. O que acontece é que, ao longo do tempo, né, é um rio que não é mantido, que não é gerido, dentro de um processo de crescimento das cidades, onde você tirou a vegetação que dava suporte ao rio, esse rio foi assoreado. Então, esse é um processo natural, não é nada extraordinário e diferente de outros lugares do Brasil e do mundo, né? Então, aqui são dados importantes que ressaltam e que denotam a importância da navegação, do setor portuário e marítimo no norte do Piauí. E aí, isso aqui são os dados que, durante o século XIX e o século XX, essa falta de gestão da hidrovia culminou na impossibilidade da navegação, né, e a migração das cargas para o setor, para o transporte rodoviário. Bem, esse sonho que ficou algum tempo, né, dentro de uma gaveta fechada, e algumas vezes essa gaveta foi aberta, mas muito rapidamente foi fechada novamente, e os piauienses conhecem melhor essa história do que eu. Esse sonho renasce com a Companhia Porto Piauí, que é uma companhia muito jovem, né, que nasceu em 2023, então aí temos praticamente 2 anos ou menos do que isso, mas que a gente tem todo um passivo de um projeto que muitas vezes não foi colocado a devida energia e, consequentemente, ele não maturou, né? Contanto, todavia, os dados vão mostrar aqui na apresentação que o que já foi feito até agora ressalta, né, que nesse setor portuário e marítimo o estado do Piauí chegou em um ponto onde não tem mais volta, né, porque o projeto já avançou muito. Então, em janeiro de 2023, nasce a companhia, e nasce com ela uma coisa que me admirou muito, uma das coisas que me fez vir ao Piauí, a largar uma história acadêmica e profissional no estado do Ceará, em Fortaleza, e abraçar o projeto foi quando eu me deparei com o EVTEA, que é um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, muito robusto, né? Eu até desafio, se tem outro, eu não conheço, viu, doutora Thaís? A senhora também é uma pesquisadora nesse setor de transporte. Eu não conheço um estado que tenha um sistema, um estado todo desenhado com um sistema de transporte e logística, com todos os modais de transporte que conhecemos. Então, é um estudo muito robusto, né, um estudo de mais de 2.000 páginas, um estudo muito caro, mas que foi uma escolha do governador de começar o projeto muito bem amparado. E
tudo isso possibilitou que, em tempo recorde, nós conseguíssemos um contrato de adesão junto à ANTAC e Ministério dos Portos, porque o projeto ele estava muito bem fundamentado na técnica, né? E eu sou quase 100% técnico também, então isso foi uma das coisas que me encantaram, ver um estado que tem um sistema logístico muito bem desenhado, com todas as áreas, todas as regiões do estado irrigado por meios de transporte. Isso porque não adianta só produzir o grão, não adianta só extrair o minério se você não tiver como escoar essa produção. Então esse é um entendimento muito claro, muito simples, né, de se perceber. Rapidamente eu resumi muito a nossa linha do tempo, mesmo que só 2 anos, mas a gente tem muitas coisas entregues em 2 anos. Eu trouxe só os fatos que são mais relevantes, como o contrato de adesão. Então, formalmente, o estado do Piauí tem um porto. Por quê? Porque a ANTAC, que é a agência reguladora do transporte aquaviário, reconhece o estado do Piauí como um porto. Basta você entrar no site da ANTAC e colocar Tupi de Luiz Correia, você vai ver. Então, formalmente, já temos um porto. E logo que nós conseguimos esse fato histórico, já começamos, no final de 2024, a fazer os chamamentos públicos para atrair empresas. Então, todos os chamamentos que fizemos, todos tiveram empresas interessadas. Ou seja, o Ministério dos Portos acredita no Piauí, a ANTAC acredita no Piauí e o capital privado acredita no Piauí, né? Há 3 semanas atrás, o governador esteve lá nos visitando, fazendo uma entrega da sede que nós estamos hoje, do cais, e ele falou, esse porto é para o estado do Piauí, mas a sociedade do Piauí precisa acreditar nele, porque se não acreditar, o capital privado fora daqui, ou seja, de outros estados vão vir, e o capital estrangeiro vai vir também. Então a sociedade precisa se apropriar e precisa acreditar, porque o Brasil e o mundo já acreditam. Isso é um fato. O que eu queria te dizer, assim, fazer uma breve interrupção, o mais importante, tá? O Porto do Maranhão e do Ceará já acreditam e eles já estão com medo da concorrência. Porque isso é engraçado de a gente falar, porque assim, quando a gente olha muito a crítica que existe em torno da questionando, né, realmente se de fato vai ser tirado do papel, a sua mensagem ela deixa assim uma energia muito positiva para a gente e não tem volta, não é, professor? Não tem volta daqui. O que está sendo fincado, ele não tem volta. E eu estava, semana passada, na FGV, justamente falando sobre ferrovias, né? Assim, e tinha um aluno da FGV que ele falou assim, olha, eu queria saber mais, era sobre o TUP, sobre o porto lá de Luiz Correia. Ele ficou com mais curiosidade do que eu estava fazendo no Piauí do que sobre as ferrovias. E ele falou assim, porque lá no Maranhão a gente está preocupado. Porque quando a gente vai, né, e o senhor é um estudioso no assunto, PhD em transportes, quando a gente olha a intermodalidade em torno, não só da navegabilidade do Rio Parnaíba, como das ferrovias hoje existentes, especialmente a ferrovia operada pela Vale, né, no Maranhão, com carga própria de minério, o potencial logístico do minério do Piauí. Nos últimos 2 anos, o ferro despontou e deu uma reviravolta na nossa matriz minerária, né, com caminhões e caminhões saindo pelo porto de Pecém, né? Então, assim, nas nossas estradas, quer dizer, degrada a nossa estrada e ainda sai por Pecém. E a carga do agronegócio que vem do sul e a nossa ferrovia aqui, né, a Transnordestina, que ela sai de Eliseu Martins, vai até Salgueiro e sobe até Pecém. Mais uma vez, uma fuga da nossa carga. A realidade hoje, né, professor? Ela já indica completamente o contrário, porque nós já temos carga que nos fazem questionar isso. E se a gente explora um pouco mais essa carga do sul do estado, que ela está presente aí na região do Mato Piba, que engloba essa grande projeção do agronegócio brasileiro, ela chega a ter um problema muito complexo, que é deixar de produzir por não ter capacidade de escoar. Né? Então, assim, é você limitar a vocação de um país como o Brasil. Né? Então, assim, eu queria fazer essa interrupção para demarcar essa sua mensagem, que eu achei ela tão impactante que, assim, quem a escuta, eu acho que não coloca mais em questionamento o que está sendo feito. Na verdade, assim, é daí para frente, não há o que ser questionado sobre porto dentro do Piauí, porque a concorrência já sabe que vai sofrer os impactos disso. Perfeito. Eu que o digo, porque eu tenho
muitos amigos no Ceará, porque sou cearense e escuto horrores, né, de gente preocupada, o que eu estou fazendo, ficam me mapeando aonde eu vou, para onde eu vou, né, e porque a gente já recebeu, viu, doutora Thaís e professor Adriano, John, a gente começou a receber já demandas de carga, né, então os agentes de carga já estão nos pedindo orçamento. Então, isso no mercado, o mercado portuário ele é muito concorrido, ele é muito disputado, então isso já acende uma luz e o pessoal já começa aquele momento amigável, já está ficando para trás, né? E você tocou num ponto muito importante, que é a questão das cargas saírem pelos estados vizinhos. Isso é extremamente incômodo. O governador disse que não queria mais isso, ele não quer isso, né? Mesmo ele acreditando que esse é um projeto não de governo, mas é um projeto de estado, que provavelmente ele não vai colher os frutos, como no PECEM o governador não colheu da época, porque o porto está maturando depois de 15 anos, né? Está fazendo 20 anos agora, mas é o que a gente chama de vazamentos econômicos, onde as cargas saem pelos estados vizinhos e onde a carga vai, ela deixa recursos, deixa imposto, deixa emprego. Bem, então falei dos chamamentos, que todos os 4 chamamentos que foram executados, todos têm empresas interessadas, e aqui as entregas e coisas concretas e palpáveis, né? Antes eu dizia que tinha o Porto do Piauí tinha um contrato de adesão, então formalmente era um porto. Agora eu digo que tem um cais. O cais é uma entrega real, concreta, inquestionável, né? Basta você ir lá e todos vocês estão todos vocês estão convidados aí, né? Qualquer um de vocês que forem ao norte do Piauí, que forem aproveitar o litoral, vocês têm o porto de portas abertas para recebê-los e apresentá-los, certo? Isso é uma missão dada pelo governador, que a gente receba a sociedade piauiense e apresente, né? Então, nós temos o cais multipropósito de 150 metros, que está lá, né, do nosso lado, a finalização da sede e a delegação da hidrovia, ou seja, num futuro muito breve, o estado do Piauí terá a primeira hidrovia navegável do Nordeste, né, que isso é um feito por si só, e o objetivo dessa hidrovia é atrair a soja, o grão do Matopiba, para que ela venha de barcaça para o Porto de Luiz Correia, né? Então, nós vamos competir com a ferrovia transnordestina que está sendo construída. Essa vai ser uma briga boa, né? Mas o nosso presidente Raimundo, ele coloca muita energia e diz que a hidrovia vai sair primeiro. E a gente precisa sair primeiro para que a gente possa ter um serviço oferecido primeiro e trazer essa carga para o Porto de Luiz Correia. Bem, a companhia ela é composta por essas três vertentes, né? Então, é uma empresa que é jovem, mas que já nasce com 3 grandes missões. Infelizmente, devido ao tempo, não dá para a gente adentrar aqui, mas eu fico depois à disposição para perguntas. Eu vou falar especificamente o que está aqui na tela para vocês. O terminal pesqueiro, que está em azul aqui, e o TUP em verde. Né? Professor Igor, até para lhe dar um pouco de tranquilidade, pode falar com calma, estamos com tempo, tá bom? Obrigado, doutora. Então, aqui nós temos o TUP de 46 metros. Então, só uma definição bem breve. TUP é terminal de utilização privada. É uma modelagem jurídica que foi escolhida pelo Estado por ser mais moderno e mais amigável à atração do investidor privado. Então, nós somos o dono da terra, né, um modelo de landlord, onde somos um gestor de condomínio. E esse condomínio é essa área onde a gente atrai capital privado e empresas para fazer investimentos e gerar emprego e desenvolvimento para a região. Bem, essa área hoje ela tem 100 hectares, é tudo que está em amarelo aqui, é um decreto do governo do estado, né, que foi importantíssimo para que não houvesse um adensamento urbano e estrangulasse o desenvolvimento do porto. Dando prosseguimento, aqui é um plano de zoneamento onde nós temos muito bem definido, né? Essa foi uma atividade, uma missão do nosso presidente Raimundo, deixando bem claro quais são os negócios do Estado, é lógico, dentro de uma linha de governo, né, do governador Rafael. Então, aqui, o que a gente pode destacar é o terminal de amônia, ou seja, toda a amônia que será produzida na ZPE, ela deverá escoar para essa área de armazenamento. Então, aqui você vai ter tanques de armazenamento para a amônia verde. E aí vocês viram apresentações anteriores que falaram sobre o hidrogênio, né?
mas aí a ciência tem destacado que o produto a ser movimentado, né, professor Adriano, é a amônia, devido à volatilidade do hidrogênio. Nós teremos aqui combustível, aqui já com empresa. Essa empresa ela terá aqui o terminal, né, o TGL1, terminal de combustível no terminal pesqueiro, e terá também esse grande investimento aqui desse grande terminal de combustível aqui para atender toda a necessidade energética do estado do Piauí, né? É bem desconfortável todo o combustível que entra no Piauí, ele entra pelo porto de Itaqui. Então, é uma questão de soberania energética, você ter o seu combustível entrando pelo seu porto. Então, carga geral e container é um outro terminal, minério, grãos e fertilizante. Aqui, berços, aqui a gente vai ter, nesses berços aqui, Dolphin, são locais para atracação de barcaças. E aqui é o canal multipropósito, onde nós teremos aqui as primeiras cargas sendo movimentadas no nosso porto, né? Essas áreas são áreas a serem exploradas ainda, então temos ainda área para receber investimentos. E é o terminal pesqueiro, que está aqui denotado aqui, que foi não está na apresentação, mas duas coisas bastante importantes dentro de um projeto é você aparar as arestas com a sociedade, né? É bem comum os portos terem conflitos, porto-cidade, é uma grande teoria que fala sobre isso. Onde tem porto, tem conflito. Isso é natural, não seria diferente no Piauí. Então, uma forma de você apaziguar e aparar as arestas e conversar com a sociedade foi construir o terminal pesqueiro, porque é uma vocação da região. Então, atender e explorar e rentabilizar esse produto, né, que não foi bem tratado ao longo do tempo. E o outro grande projeto, esse magnífico, que é a Escola do Mar, que também todos os piauienses deveriam conhecer essa escola. É um projeto magnífico. A inspiração veio de Portugal, não tem nenhum parâmetro no Brasil, doutora Thais, assim, nem em São Paulo, nem no sul do Brasil, não tem nada parecido. E aí, só para não me estender muito, tem um simulador de navegação que o governador, nas viagens internacionais, conheceu em Singapura, que é o segundo maior porto do mundo, e ele quis trazer esse simulador de navegação para o Piauí. Só tem 3 no Brasil, e um deles está na Escola do Mar, uma escola de ensino médio, um investimento de 3 milhões de reais. Então, não tem quem não se encante com esse equipamento. Um equipamento voltado para a formação de jovens, mas que a Marinha já está interessada para trazer cursos, né, para a formação de marinheiros dentro da Escola do Mar. Então, assim, é algo espetacular. Bem, aqui são algumas entregas que é importante denotarmos, entregas reais, né? A primeira ali é o EVTEA, que eu mencionei para vocês, um investimento robusto. O pátio de carga geral, que foi construído, o canal de acesso, que é uma obra que ninguém gosta muito de fazer, porque quem que gosta de fazer obra, gastar milhões em algo que a população não vai ver, é como saneamento, né? O Jonathan e a doutora Thais, que são de uma agência reguladora, quem que gosta de fazer saneamento? Não é uma obra que vai ser enterrada e ninguém vai ver. A gente não pode nem falar muito, que a gente está aqui com a doutora Estela, diretora de saneamento da Grécia, e com a doutora Juliana aqui do ISB, mas realmente é o ônus, né, da infraestrutura, muitas vezes. Então, aqui um canal que você olha lá, se você for lá, você vai olhar onde é que está esse dinheiro, né? Mas foi totalmente importante para a gente ter a profundidade que temos hoje. Temos 7, chegando a 9 no leito do rio. Tinha 4, tinha 5, então era muito pouco, né? Então, no leito do rio e no nosso canal, nós temos condições de receber embarcações de até 9 metros de profundidade, de calado. Bem, então aqui são algumas outras entregas que eu vou passar um pouco mais rápido. Então, regularização fundiária. Então, existiam muitas, né, pessoas na nossa área, numa área que é da União, na realidade, né? Então, a gente teve que desapropriar, mesmo legalmente não sendo obrigado a fazer isso, mas o Estado fez a escolha de fazer. A terraplanagem, a iluminação e acesso ao mole, que estava bem depreciado. E aí as últimas, né, que culminou com a vinda do ministro dos Portos ao Piauí, né? Foi a primeira vez que o ministro dos Portos veio ao Piauí para receber, para ver, junto com o governador, a sede, nossa sede entregue, né? O Porto Piauí tem essa marca do Porto Verde, né?
não é objetivo nosso, né, e nem do Estado ser o maior porto do Brasil, mas ser o porto mais sustentável. E aí tem tudo a ver com essa feira aqui. O fato é que é o maior prédio hoje de contêiner do Brasil, é a sede do Porto Piauí, né? Então foram contêineres que foram reutilizáveis. E esse aqui é o cais, esse é o cais que também foi entregue, né? Uma obra em tempo recorde, nós estamos falando em 2 anos, e tudo que aconteceu aqui foi em menos de 2 anos, né? Então, para ter uma ideia, só o contrato de adesão, doutora Thaís, são 5 anos a média brasileira de ter um contrato de adesão no Brasil, né? A Cargill, essa semana, uma das maiores trades de soja do mundo, desistiu de fazer um porto no Pará porque não aguentou mais esperar para ter o contrato de adesão. Em menos de 2 anos nós tivemos isso, né? E aí vale destacar que a atuação do governador é fundamental para isso, né? É o fato de ir ao órgão, de pedir atenção, senão a coisa não anda, né? Bem, e aí, já se encaminhando para a parte final, aqui são os projetos que foram citados, que estarão na ZPE. A ZPE é uma área industrial que está conectada ao porto. Se a gente quiser criar uma nomenclatura, a gente pode chamar de Complexo Industrial e Portuário do Piauí. Então, a ZPE, ela faz parte desse complexo, esse braço importantíssimo para esses projetos. Então, se não tivesse ZPE, nós não estávamos falando aqui de hidrogênio e amônia, e se não tivesse um porto, também não estaríamos. Então, foi a base do que o Estado construiu para ter esses grandes projetos aqui, né? Então, você vê as cifras do projeto, realmente são projetos muito grandes, e eles já foram frutos de um chamamento público, o que gera segurança jurídica para o empreendedor, né? Então, pessoal, o fato dessas grandes empresas estarem aqui é muito claro e evidente para todo mundo que é do setor portuário, que essas empresas só estão aqui por conta da credibilidade que o Estado goza. Seja em termos políticos, seja em termos financeiros, capacidade financeira do Estado de cumprir com os seus compromissos. E o outro grande projeto também é o da Solatio, né, esse que já partiu na frente, que já está fazendo supressão vegetal, que já é uma realidade, não é mais uma promessa, né? Eu sei que a gente trabalha muito com descrença aqui no Piauí. Eu já trabalhava no Ceará, mas aqui é bem mais forte, então a gente tem que ter muita certeza do que a gente está fazendo e muita fé para a gente seguir os nossos objetivos, né? Então, algo bastante palpável e real, né? Bem, e aqui eu trouxe, para quem não é do setor, compreender como é que funcionam essas conexões, né? Você tem uma planta industrial que vai ficar dentro da ZPE, esse produto, esse hidrogênio, ele vai ser craqueado e vai ser transformado em amônia, né? Que eu não vou nem entrar no detalhe, não, porque eu estou do lado de um especialista aqui, posso falar besteira. Essa amônia, ela vai vir por duto para a área do porto, e lá ela vai ser armazenada, aguardando o navio atracar. Quando o navio atracar, esse produto que está armazenado num porto, ele vai de duto para lá, para o mole, né? Que é o... Como era que se chamava aqui? O pessoal ia bater foto lá em Luiz Correia, né? As pés do quebra-mar, né? O nome dele técnico é mole, né? Então, o quebra-mar, aquele que o pessoal gosta de bater foto lá e que não aceitou quando foi fechado, aquilo ali nunca foi para bater foto, nunca foi quebra-mar, aquilo sempre foi um mole. Só ali tem mais de 2 bilhões de reais investidos em governos federais e estaduais do passado. Então, o porto ele já nasceu com esse hoje ativo, mas que era um passivo, porque não servia para o que foi posto, né? Então, essa é a logística do produto, né? E aí eu me debrucei sobre quais são os benefícios de tudo isso que nós apresentamos aqui para o Piauí, para os jovens que estão aqui presentes no evento. Tem muitas repercussões, né? Eu tentei colocar no slide, mas com certeza não consegui e nem conseguiria. Você tem a ZPE Parnaíba, né, que é um polo industrial que vai demandar tudo de que é tecnologia em torno de uma indústria. Você tem um setor de energias renováveis, que não só será utilizado na produção do hidrogênio, mas também em todo o setor portuário e marítimo, que vem buscando se descarbonizar, né? O transporte é um dos grandes poluidores. E hoje, né, só nessa feira eu já conversei com 3 players interessados no hidrogênio, interessados
no biocombustível, de levar navios para o Porto de Luiz Correia, e o porto em si, onde a gente tem também uma outra discussão, que é a economia azul, que conversa perfeitamente com tudo que foi conversado nessa feira. E aí você tem essas áreas que são base: eletrificação, digitalização, nova matriz energética, amônia, biocombustível. Isso aqui é o estado da arte, pessoal. Isso aqui é o que Singapura está falando, é o que Rotterdam está falando, né? O Piauí, ele não está inventando a roda, ele tá no estado da arte. Ele não está esperando as coisas acontecer, ele está acompanhando, né, paralelamente o que o mundo está fazendo. E aqui, para finalizar, os insights, né, do que foi apresentado aqui para vocês, né? O setor marítimo e o transporte, de modo geral, né, assim como a Europa, eles estão em busca de uma nova matriz para substituir o combustível fóssil. Isso é um fato, né? E a oportunidade de suprir essa demanda energética com um produto verde produzido aqui no Nordeste do Brasil, no estado do Piauí. Essa é um fato. Oportunidade também de produzir infraestruturas de dutos, armazenamento, instalações portuárias, em um novo padrão, tornando-se um porto jovem, o Porto de Luiz Correia, um porto jovem, totalmente adaptado às novas diretrizes internacionais. Muito obrigado a todos, fico à disposição. Nossa, foi muito esclarecedor. Foi muito esclarecedor, professor Igor. E assim, buscando fazer um link entre todas as apresentações, quando o Jonatas trouxe a política também da qualificação e desenvolvimento da mão de obra, isso se linka muito aos projetos, especialmente da Solat e da Green Energy, que as projeções, né, são de mais de 20 mil empregos na região. Então, uma outra ótica também que a gente tem que olhar é a gente está se capacitando e se qualificando para ser inseridos dentro desse mercado de trabalho. Eu falo isso porque a gente está aqui com muitos jovens estudantes e é muito importante a gente estar alinhado, né, dentro das tendências para o mundo, que a cada dia, nesse mundo da profissão, né, novas profissões despontam. As profissões de antes, né, professor Adriano, elas já muitas vezes já não fazem mais sentido. Reflexões envolvendo inteligência artificial, né? Então, a gente tem que ter uma visão a longo prazo muito interessante. E o Estado, quando ele acaba tendo uma lei que ela desenvolve, que ela busca potencializar a capacitação da mão de obra, ou seja, casando capacitação com o seu projeto de infraestrutura, né, ele está buscando o quê? Inserir o piauiense dentro desse mercado. Então, eu tenho uma visão muito própria, professor Igor, de que esses projetos de hidrogênio verde, eles não revolucionam só a matriz energética, ou eles não potencializam só o estado do Piauí. Eles também têm a capacidade de revolucionar o aspecto social do estado do Piauí, né? Então, assim, a gente está falando de projetos bilionários, né? E o Piauí despontando na vanguarda pelo seu potencial de recursos naturais. Então, o quanto mais pessoas capacitadas tiverem, maior será a absorção da mão de obra. A gente já enxerga isso diariamente na mineração. As empresas vêm, né, como a Lion Mine em Piripiri, e quando há mão de obra capacitada, elas absorvem a mão de obra. O que elas acabam fazendo? Elas mudam uma realidade local. E isso é construção de política pública, né? E muitas vezes a gente ia no Ministério de Minas e Energia e a gente falava muito, Jonatas, sobre o fato de que o Piauí ele produz 7 vezes mais energia do que ele consome. E a gente levava, assim, uma bronca. Eles falavam assim, tudo bem, legal, porque tudo isso cai no sistema único, no sistema interligado. Mas a gente quer que vocês consumam a energia que vocês geram. A gente quer a industrialização dentro do Piauí. Então, hoje a gente é vocacionado para a energia e acho que a gente tem muito a aprender com o nosso vizinho Ceará, até por projetos que eu acho muito interessantes, como da ArcelorMittal, né, que utiliza hidrogênio verde também para a produção do aço verde. Então, você tem aí já a utilização do potencial, né, para a futura, para que a gente não seja... para que a gente não seja mero exportador de commodity, como muitas vezes o Piauí e o próprio Brasil é conhecido. Mas como a gente ainda tem alguns minutos, ao invés de ir para as palavras finais, eu acho que vai ser mais eficiente se a gente franquear para alguém que queira fazer alguma pergunta. Então, eu queria saber se alguém gostaria de esclarecer algo, uma oportunidade de tirar alguma dúvida. Pode ser o que vocês quiserem.
Alguma pergunta? Não? Vençam a timidez, pessoal. É a primeira plateia que não faz nenhum questionamento sobre o Porto, então eu estou muito feliz, viu, Oh, doutora? coisa boa. Eu sempre vou preparado para apanhar. Foi muito convincente, eu fiquei impressionada, parabéns. Então, eu vou deixar um minutinho para cada um dar uma palavra final e agradecer a todos. Assim, eu aprendi muito, fico feliz que eu tenho as apresentações para consultar depois, mas eu queria fazer também um destaque, sabe, professor Igor? Eu estou sentada do lado de cá e o senhor não tem ideia do quanto de pessoas se aglomeraram aqui quando aquela imagem, né, dos terminais de granéis líquidos, do cais pesqueiro, do mar. Você não tem ideia de que ficou aquilo ali. E todo mundo que passava tirava uma foto. Então, assim, de fato, é o que a gente deseja, né? A descrença, mas pode ter certeza que eu acho que o piauiense, ele também torce. Todo mundo torce muito para que dê certo. Então, vamos às palavras finais. Eu queria deixar, já pegando também um gancho que a doutora Thaís falou com relação à capacitação, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem final, que no próprio PNH2, que é o Programa Nacional, né, com relação ao hidrogênio, ele prevê subsídios para estimular, né, a questão do hidrogênio verde. Mas também dentro do próprio PNH2, né, dentro de um dos seus eixos, ele foca a questão da capacitação e a gestão de pessoas, tá? Porque às vezes nos apegamos muito só ao subsídio, mas o Brasil ele tem que ser fixador de tecnologia, tá? Então, quando nós investimos nas universidades, investimos nos institutos de pesquisa, institutos federais, investimos em programa de pesquisa e desenvolvimento, nós fixamos tecnologia, tá? E essa é a grande mensagem que eu deixo para que o Brasil, né, ele consiga direcionar isso aí também. Gente, eu vou quebrar um pouco o protocolo, que a gente já esgotou o nosso tempo, mas fica a mensagem final do professor Adriano e eu vou para uma pergunta que é da imprensa, tá bom? Para a gente não deixar de fazer. Boa tarde, eu sou Lilian Cunha, do portal da Agência Econordeste. Durante toda essa conferência, nós temos visto o quanto é importante investir em energia limpa. Mas temos visto também falar apenas sobre os impactos positivos que isso traz para as comunidades, para a população. Eu gostaria que vocês falassem, por ser um painel sobre políticas públicas, eu gostaria que cada um de vocês falassem sobre os impactos negativos que isso traz para as comunidades e para o meio ambiente, principalmente, e como que vocês estão fazendo para diminuir, reduzir esses impactos para a sociedade de uma forma como um todo. Não só para a sociedade, mas também para o meio ambiente. Eu acho que você tocou num ponto que ele é muito caro para todos. Então, quando a gente fala de energia e produção de energia limpa, muitas vezes, de fato, fica muito a parte positiva. E a parte negativa que existe, e a gente conhece em diversos desses projetos, ela acaba ficando esquecida e parece que realmente a energia limpa, renovável, só tem um fator positivo. Você está coberta de razão. Nesses grandes projetos, infelizmente, existem históricos de, às vezes, inundações, às vezes, né, na modelagem daquilo ali, de um impacto maior do que o esperado. É muito importante que o licenciamento ambiental ele seja acompanhado com todo o cuidado. Porque é dentro do licenciamento ambiental e do fazimento de cada uma das suas etapas que a gente vai conseguir fazer isso de maneira correta. E eu falo por quê? Porque tem a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. E cada uma delas tem o seu nível de exigência. E dentro dessas licenças também há exigências do aspecto social. Então, é fundamental que, primeiro, os órgãos públicos eles estejam participando e ativos cada vez mais, porque todas essas licenças elas passam por um processo público, é obrigatória, por exemplo, a realização de audiência pública, e aí os órgãos eles têm que participar para buscar trazer um investimento em infraestrutura que ele seja coordenado com o aspecto social. A todo momento a gente falou de empregabilidade, que é uma das vertentes. A gente precisa inserir a sociedade. E eu acho, sabe, é muito importante trazer a confiança. A confiança de que quando um projeto chega,
ele é um projeto que ele não é só uma vertente empresarial, que ele tem ali aparado com ele, dentro do licenciamento, requisitos de inserção da comunidade. E eu pude trabalhar um tempinho na Secretaria de Planejamento e lá a gente tinha muito cuidado em fazer desenhos de política pública que inserissem essa comunidade. E muitas vezes não há sequer conexão temática. Às vezes é um processo de cortaram minha fala, de minério e dentro dos fatores, né? Acho que eu estou sem. Dentro dos. Alô, estão me ouvindo? Cortaram. Mas dentro dos fatores. Alô? Tá ouvindo? Tá. Mas só para encerrar. Dentro dos fatores que a gente analisava, primeiro, tem que ter uma atuação coordenada muito com a comunidade. Se naquela região tem quilombolas, sentar junto com a comunidade, ouvir. Porque muitas vezes o que eles querem, às vezes, é só serem ouvidos. Então, assim, a invisibilidade que ela custa muito caro. É entender que, às vezes, o que a gente precisa é respeitar os limites na implantação de um empreendimento. E eu acho que o grande marco é esse, para que o investimento ele não seja um benefício ao empresário, meramente. Porque, senão, a gente está utilizando o Piauí aí de terreno para o investimento privado. Não, temos muito terreno, temos energia, né, temos as commodities para a industrialização, e essa industrialização, esse fortalecimento, ele tem que vir junto com o desenvolvimento social das regiões afetadas, com o devido olhar de cuidado a esse impacto. E eu diria que, nesse aspecto, o governo atual ele é bem atuante. Não me deixa falar. Obrigada. Desculpa que a gente ultrapassou o tempo, mas a gente caminhar para a imprensa, né? Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos em mais este painel e pedimos que deixem esta sala para que possamos dar prosseguimento com o próximo painel. Muito obrigado e uma boa tarde.